iria vir um estágio de ressaca. E nesse estágio, o hype se apagou. Os setores de tecnologia das empresas ficaram inchados, caros, muita gente entrou muito rápido no mercado, entrou muito rápido nas empresas e ficou muito penoso treinar todo mundo. Então, o que antes na época do hype a empresa acreditava que valia a pena investir em treinar para daqui a, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, que seja, para a pessoa começar a dar algum retorno, agora eu não sei se vale mais a pena. Muito caro, muito demorado, queremos pessoas prontas. Ou até, não queremos mais pessoas. Não queremos mais programadores porque claramente alguma coisa saiu do controle e sim, saiu do controle. A cultura nas empresas ficou estranha porque é isso que acontece quando você contrata muita gente rápido demais. O mercado ele não estava mais crescendo tanto quanto antes, ou pelo menos a oferta de programadores ultrapassou a demanda. Porque só se falava que o programador é o futuro de tudo. Então, muita gente entrou no mercado para aproveitar essa oportunidade, só que ao mesmo tempo, o dinheiro dos VCs, de Venture Capital, dos investidores, ficou mais difícil de conseguir. Então, para tudo por um tempo, porque o poço ali secou. E isso significa que, se isso daqui seria o crescimento natural da nossa área, isso daqui foi o hype pela procura e oferta de programadores. Foi um crescimento artificial, que depois do efeito da estrelinha acabar, naturalmente começou a acontecer uma correção para onde o crescimento deveria estar em primeiro lugar. Seja apenas estancando o crescimento, ou até, em alguns casos, demissão em massa, o que aceleraria essa correção até chegar onde o mundo naturalmente conseguiria comportar de verdade um balanço de oferta e demanda dessa profissão. E para quem já mexeu com bolsa de valores, você cria uma casca e entende que correções são um efeito colateral de alguma euforia anterior. É ruim, machuca as pessoas envolvidas, mas depois de ver pela 10ª vez a correção de uma ação, de um setor, de uma bolsa inteira, fica natural, não fica mais assustador, não é mais novidade. Só que, claro, a menor parte das pessoas tem a oportunidade de adquirir essa casca, a casca de tomar na cabeça por ter especulado no mercado de renda variável, e aí, compreensivelmente, a maioria das pessoas se desesperaram e muita gente começou a ser o mensageiro do apocalipse. Muita gente, então, começou a falar que TI não valia mais a mesma coisa. O mercado inteiro ia sucumbir, não ia sobrar nada ou sobrar muito pouco, bolha.com ou retorno, todos os serviços eram vaporware, não tinha nada ali dentro, não valiam nada, era só enganação. E em parte sim, num mercado eufórico, muita anomalia surge e o sistema sofre de corrupção, sim. Mas, novamente, para quem já tinha visto diversas vezes esse comportamento na economia, era meio que só ver que as peças reais estavam se encaixando, né? O que era valioso ia continuar sendo valioso, o que não era estava sendo descartado e a curva estava voltando para onde ela deveria estar. Então, novamente, nesse estágio, o hype acabou, o dinheiro secou e ficou tudo meio estagnado, sabe? Um gosto ruim na boca. A galera tava meio atordoada, sem saber o que fazer, se aí já tava na hora de acelerar ou continuar freando. Só que daí, o que ninguém esperava era que no final de 2020, efetivamente, uma coisa histórica ia acontecer. Um estágio bônus surgiu: a pandemia. Não somente ninguém sabia que a pandemia ia acontecer, obviamente, como ninguém sabia o que resultaria de uma pandemia, né? Os efeitos que ela ia trazer para a vida de todo mundo e para o mercado. O cenário era tão complicado de analisar que uma boa parte das pessoas, dos economistas, dos analistas, uma boa parte, se não, a maioria, apostou que o mundo ia sofrer de deflação, que é o contrário de inflação, onde, grosseiramente falando, é o mesmo efeito final de uma correção. As coisas elas estavam infladas, inflacionadas, né? E daí, como todo mundo ia ficar trancado dentro de casa, a expectativa era que o consumo iria diminuir. E o fato de ter menos consumo, menos demanda, as economias iriam desaquecer e isso causaria uma deflação. Tudo ia desinchar. Mas, para surpresa e confusão de muita gente, não foi isso que aconteceu. Na prática, os governos e bancos centrais despejaram dinheiro na economia numa velocidade inédita, com várias estratégias, inclusive reduzindo os juros de uma forma muito agressiva, tudo para tentar que a economia não entrasse em convulsão, não entrasse em colapso total. E qual foi o resultado?
Bom, fora a inflação absurda que veio resultante disso, qual foi o resultado da soma de ter dinheiro quase de graça disponível e a necessidade do mundo virar um SaaS, né? Tudo precisava sair do físico para entrar para o digital, sendo que até a padaria do seu Zé precisava ter um programador para virar um SaaS. Bom, a gente saiu de um cenário de saturação de oferta de programadores que estava se corrigindo para um aumento completamente imprevisto na demanda, que atropelou qualquer saturação passada. E é daí disso também que foi solidificada a má fama dos cursos online. Curso online de qualquer mercado, tá? Não só de programação, porque para todo mundo conseguir trabalhar online, né? Trabalhar no digital, essas pessoas precisavam ser treinadas para isso. Elas precisavam aprender a fazer novas coisas, né? Ter novas habilidades, novos conhecimentos. E não dava para esperar primeiro passar por uma formação acadêmica de 5 anos para daí se habilitar e atuar em algo. Precisava ser ali, pá, na hora. No dia seguinte, eu preciso voltar a ter renda para colocar comida na mesa da minha casa. E com esse desespero, com essa necessidade agressiva, o que é que naturalmente surge, que brota dentro de qualquer ecossistema? Os picaretas. E eu vou te falar, tá? Você já sabe. Muito picareta encheu o bolso de dinheiro. E daí, falando mais especificamente agora sobre o mercado de programação, muita coisa ruim surgiu na parte educacional, muito curso que ensinou a modelagem errada de como as coisas funcionam dentro da programação. Inclusive, o Guga, o meu irmão, ele correlacionou essa corrida dos programadores da época, né, dos cursos de programação e formação relacionadas, com o que aconteceu num evento histórico chamado Gold Rush, Corrida do Ouro, ou até conhecido como Febre do Ouro. Você conhece esse evento, essa história? Olha só que desfecho interessantíssimo. Em 1848, na Califórnia, uma pessoa achou uma pepita de ouro num rio da região e essa informação vazou, correu ao mundo o boato que seria uma região com muito ouro e isso atraiu pessoas de todos os lugares, transformando São Francisco, um vilarejo com 1.000 habitantes, numa cidade com mais de 30 mil pessoas em menos de 2 anos, com todas essas pessoas procurando ouro, minerando, fazendo o que precisasse fazer para acertar o jackpot, achar o ouro e ficar rico. E aí, essa história, ela tem um grande detalhe. Sabe quem é que ficou rico? Quem estava ao redor desse hype vendendo as ferramentas para mineração, vendendo paz, vendendo picaretas, vendendo infraestrutura para as pessoas seguirem o sonho de ficarem ricas ao encontrar pepitas de ouro. E fim da história, a maioria disparada dos garimpeiros voltaram para casa de mãos vazias, enquanto os comerciantes ficaram milionários. E é claro que com uma história dessa, a primeira correlação que a gente faz é com vendedores de curso, e o meu maior problema nesse ponto não é vender conhecimento, né? Um vendedor de curso fazendo um trabalho honesto é um professor que, por exemplo, dá aula em sala de aula, mas resolveu gravar essa aula, né? Gravar esse esforço e vender ele na internet. O meu problema não é com isso. O meu problema é vender, é prometer o que você não pode cumprir. Então, no caso dos comerciantes ali da Califórnia, eu não acharia ruim se eles estivessem vendendo paz, picaretas. É um negócio deles, pô. Talvez é a paixão deles, ou é a única coisa que os ancestrais ensinaram eles a fazer. Fora que as pessoas, elas não estavam sendo obrigadas a comprar a ferramenta, né? Nada estava sendo imposto. Então, até aí, realmente tudo bem, mas agora se o comerciante estivesse vendendo, na verdade, fique rico em 6 meses minerando ouro, né? É só você comprar aqui a minha picareta, baratinha, 12 vezes de R$ 9,99. Aí tá errado. Ou até fazendo um marketing pesado com vem pra cá porque tem ouro pra todo mundo. Qualquer um vai conseguir se tornar garimpeiro e vai conseguir encontrar ouro. Aí também não é nada legal, tá? Nada legal, é enganação para conseguir vender picareta. De qualquer forma, e agora voltando para o mercado de tecnologia, não interessava. O mercado estava super aquecido, precisando de novo de programadores, que muitas empresas estavam aceitando qualquer profissional, a qualquer preço e de qualquer lugar, porque agora estava tudo funcionando de forma remota. O que acabou inflacionando não somente a procura por programadores, mas inflacionou de novo os salários. Na verdade, inflacionou ao mesmo tempo o salário e o turnover, que é a rotatividade dos funcionários dentro de uma empresa. Esse número aqui foi para alturas inéditas, porque muita gente começou a se demitir para, por exemplo, ser contratado por uma empresa gringa maluca, pagando 5 vezes o seu salário atual. É irresistível? Não tem como. Mas não precisa ir tão longe não, porque quem trabalhava fisicamente numa cidade pequena no Brasil, numa agência pequena da cidade, por exemplo, com a popularização e necessidade do trabalho remoto,
essa pessoa começou a trabalhar para uma empresa grande, localizada em, sei lá, São Paulo. Inclusive, isso era uma estratégia que acontecia tanto de forma natural, né? O mercado puxando, quanto de forma forçada, que era você ficar poucos meses numa empresa, mas estrategicamente já de olho para pular para uma outra empresa que estava com, sei lá, mais capital para investir, e indo assim numa espiral ascendente inflacionária. E muita gente aumentou, sim, os seus salários. Só que não era uma questão de que dentro de 3 ou 6 meses você virou um profissional melhor e isso justificaria um salário maior, né? Não, era euforia do mercado, de novo. Muito mais demanda por programadores do que oferta. Era a estrelinha do Mario. E como a gente viu, toda estrelinha do Mario, uma hora acaba e a correção voltou a acontecer. As projeções otimistas para onde o mundo iria, né? O novo normal, não se concretizaram. Todo o efeito disso ficou registrado em ações de empresas como a Zoom, que desde abril de 2019, antes da pandemia, até outubro de 2020, valorizou 800%. Saiu de $62 a ação para $497. Na verdade, a máxima que dá para ver aqui no gráfico é de $559, que depois do efeito da estrelinha acabar, saiu disso para oscilar numa banda aproximada de $60 a $80 por ação, praticamente o valor que era a ação em 2019, e fazendo perder aproximadamente 90% do capital que você investiu se você tivesse comprado no topo histórico. Triste. Triste porque a música na balada foi desligada, as luzes foram ligadas, aí a bebedeira saiu do corpo, né? E deu para enxergar a realidade onde as empresas se viram de novo numa situação de terem baixado a régua técnica, de terem feito o onboarding de pessoas de uma forma muito rápida, muito atropelada, o que fez muita gente se inserir em posições que na verdade nem queriam. Só queriam ou precisavam aproveitar a oportunidade, ou até foi o curso lá, né, que prometeu que não precisava estudar muito para conseguir estar empregado no mercado. De fato, estou empregado, mas agora também estou com uma faca no meu pescoço. É triste. Inclusive, talvez para piorar o estresse causado por toda essa situação, geralmente a barra dos salários não acompanha o movimento das vagas de emprego quando a direção é para baixo, para o lado da correção. Então, se esse daqui seria o crescimento da área sem hype algum, crescimento natural, e isso aqui é a demanda por vagas, as empresas abrindo vagas, o salário meio que acompanha essa euforia. Mas só na hora de subir, porque na hora de cair, não. Enquanto as empresas podem diminuir ou até zerar a quantidade de vagas abertas, os salários eles têm uma dificuldade muito maior de correção. Assim, os salários eles sofrem sim uma certa correção, mas isso acaba criando uma situação chata dentro da empresa, principalmente quando um júnior que foi contratado no hype pode acabar tendo o mesmo salário de um pleno que está sendo contratado agora fora do hype. É uma configuração difícil, correto? O que você faria numa situação dessas, né? Não contrataria o novo pleno porque daí o salário dele ia estar ainda mais inflado? Ou demitiria o júnior? Ou até demitiria todo mundo que estaria com o salário inflado acima do pleno que está entrando? Ou contrataria ele de qualquer forma com um salário mais baixo, correndo o risco de criar uma situação chata na empresa ou até se ver causando uma infração trabalhista, porque, no geral, pessoas que exercem a mesma função, né, no mesmo nível, não podem ter salários diferentes. E assim, eu não estou defendendo que salários têm que baixar, tá? Mas eu vejo pelo menos que corrigir salários para baixo não possui a mesma dinâmica, a mesma elasticidade que corrigir, reagir para cima, e dado isso, no geral, se os salários se mantêm altos mesmo depois do hype acabar, se você se colocar na posição de alguma pessoa que está contratando, talvez você pode começar a se perguntar, pera. Se os salários se mantêm altos mesmo depois do término do hype, inclusive para vagas de júnior, então peraí mesmo, não vale a pena contratar qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa muito boa. Para um júnior ganhar esse salário, tem que ser um júnior muito bom. Correto? E correto. Assim, correto eu não sei, né? O que eu sei é que as empresas elas começaram a se questionar de novo se tá valendo a pena contratar qualquer pessoa assim na loucura, e na maioria das vezes não vale, acaba não dando certo e muita gente se frustra no final das contas. Isso, inclusive, acabou pressurizando ainda mais aquela anomalia de mercado sobre pré-requisitos, né, de para uma vaga júnior pedir uma lista colossal de tecnologias e conhecimentos. Então, o problema é que toda a inflação descontrolada de salário só piora isso porque a empresa meio que vai tentar equiparar o novo custo dessa vaga com a produtividade que vai acabar pagando esse novo custo. Dito isso, não se assusta quando você vê uma vaga de júnior onde os